O Red Bull Bragantino informou a punição aplicada ao atleta Gustavo Marques, que fez declarações machistas contra a árbitra Daiane Muniz, depois da derrota para a equipe do São Paulo. Segundo o Massa Bruta, o jogador vai ser multado em 50% do salário e afastado da partida seguinte contra o Atlético Paranaense. O dinheiro da multa vai ser repassado a uma ONG, a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista. É uma punição espontânea, importante, que pode servir de exemplo a outros clubes. Basta, Mili? Então, eu acho que não. Tem várias camadas nessa situação. É lamentável, né? Ele tem que ser punido. Eu acho que ele tem que ser punido. Eu acho que não seria exatamente essa punição. Acho que um percentual do salário para programas que protejam a mulher é bom. É importante. Mas vamos fazer um outro recorte aí, Diego. A gente está falando de um homem negro que provavelmente veio de uma situação de precariedade e que deve ser arrimo de família. Então, esse salário dele deve sustentar pais, mães, tios, tias, enfim. Eu estou fazendo aqui, é uma situação hipotética, mas ela é uma situação muito comum para jogadores de futebol no Brasil. A gente vai punir com metade do salário? Para mim seria melhor punir com obrigação dele prestar serviços sociais. Porque a gente não pode. A gente estava aqui semana passada falando do caso de racismo contra o Vini Júnior. A gente não pode tirar essa camada. Ele tem que ser punido. Ele cometeu uma declaração misógina e machista, ele precisa aprender o que ele fez. Mas a gente não vai mudar a sociedade prendendo ou cancelando um machista misógino por vez. Então, eu sou a favor do letramento, sabe? E acho que o Bragantino também tinha que fazer esse letramento com outros jogadores, não só com ele. Ele não é o único a pensar assim, né? E o futebol também, a Federação Paulista, a CBF, enfim, eu acho que é mais alargado do que isso, sabe? Tá certo. Bom, vou fazer um intervalo, a gente já volta com outros assuntos. Vamos falar inclusive sobre o João Fonseca no Rio Open. Ele foi campeão de duplas com o Melo e isso, é claro, dá moral para ele seguir nos torneios individuais que vem pela frente. Daqui a pouco os detalhes. Até já. Alice, ainda sobre o Gustavo Marques. Diego, é sempre melhor do que nada e a gente vê um clube agir espontaneamente, se é que podemos dizer isso, porque a repercussão foi muito grande, já é um começo, mas também acho, como a Mili, que o fator educativo é mais importante. O Bragantino diz que vai trabalhar nas questões educativas e sociais, isso é fundamental, esse trabalho precisa começar na base, a gente estava falando aqui sobre a vulnerabilidade da base, mas a base é também onde a gente educa esses meninos para crescerem respeitando mulheres, então o Bragantino precisa se implicar nisso e pode se implicar financeiramente, por que não? Né? Tirando ou não o dinheiro do Gustavo, o Bragantino pode pôr dinheiro do próprio clube, dinheiro do próprio patrocinador para fomentar essas ações, para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade e assim ter um impacto social, porque a gente sabe que não é um caso isolado, a gente sabe que não é uma fala isolada e a gente precisa reconhecer a gravidade desse problema. Diego, enquanto a gente aceitar qualquer pedido de desculpa 5 minutos depois como prova de que melhorou, a gente vai ficar toda semana aqui falando sobre um caso atrás do outro. A gente está vindo na esteira da estreia do goleiro Bruno, num time que homenageou suspeitos por estupro coletivo. No sábado, essa declaração do Gustavo. Então, assim, não são casos isolados, é um problema estrutural e sistêmico que no futebol encontra muito espaço para florescer e os clubes precisam sim se implicar nisso.